Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Está bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo trazendo o tema os piores finais de animes. Então, é aquela coisa, né? A conclusão desses animes. Por que elas ficaram tão ruins e por que, principalmente, os fãs não gostaram. Trouxe somente de animes que eu assisti, não posso colocar aqui animes que eu não assisti, pois não teria minha avaliação em questão, né? Seria somente a análise dos fãs, né, revoltados, que tem muito na internet, né, principalmente no Twitter, quando uma obra não corresponde ao que ele espera dela, né, lá no fim. Isso acontece bastante. Acho que os japoneses pecam muito, né, em finais. Geralmente eles constroem muito bem toda a ambientação, o mundo, os personagens, até desenvolve bem eles, e chega no final, eles acabam estragando por um motivo ou outro. E aqui eu trouxe alguns desses animes que me desagradaram no fim. Então, sem mais delongas, bora lá conhecer esses animes que terminaram de uma forma bem podre. O primeiro anime que eu irei citar é Death Note, né? Death Note é um anime que eu curto bastante. Tá no meu top 10 animes de todos os tempos, né? Que eu assisti. Gostei muito da premissa. Foi algo muito diferente pra mim. Eu tava muito acostumado com o Battle Shonen, né? Aqueles animes mais de luta, de pancadaria. E Death Note vai para uma vertente mais de investigação, né? Um pouco diferente do que eu estava habituado. Isso me chamou a atenção, me trouxe curiosidade. E eu curti bastante toda a premissa. E também, né, o início da história ali, até um pouco depois ali da metade do anime, né? Até vamos colocar a morte do L, né? Que é meu personagem favorito na obra, no caso. E depois disso, vai se arrastando, né? Vem novos detetives, novas situações vão acontecendo. Mas o Light me parece mais burro a partir de então, né? Depois que ele se livra do L, que é uma pessoa muito inteligente e conseguiu encurralá-lo de diversas maneiras, e ele conseguiu escapar de cada uma delas. E depois ele parece que relaxa e se torna um personagem menos inteligente do que ele já tinha mostrado ser, né? E o desfecho final também não curto muito, né? Naquele galpão, onde ele acaba levando um tiro do detetive que era parceiro dele, não me lembro o nome dele agora. Era um personagem mais secundário, mais terciário ali, mas sempre estava presente, né, no círculo ali dos detetives. Ele acaba enchendo o Light de tiro por conta de toda a situação, né, de descobrir daquela surpresa toda. E no fim, o Ryuki, né, escreve o nome do Light e tem o desfecho, né? Eu não curto muito, não gosto muito desse final. Acho que poderia ter sido trabalhado de uma maneira melhor, ou fazendo o próprio Light vencer no fim. Não seria assim muito do meu agrado quando o vilão vence. Não é muito assim do tipo de anime que eu curta, mas ainda assim acredito que seria melhor do que foi mostrado, né? Com esse desfecho bem esquisito e bem ruim. Ou uma outra vertente seria, né, continuar com o L, né? De alguma maneira o L escapasse da morte, né? Meio que prevendo o que poderia acontecer com ele, antecipando alguns movimentos e com isso surgindo no final, mesmo que colocasse o Nia, o próprio Melo, o L seria meio que uma chave de tudo, né? E ele surgisse no final e desmascarasse o Light. Seria bem brilhante, seria bem legal de acompanhar dessa forma. Acabou não acontecendo, então não curto muito. Acho interessantezinho, né, a parte do Ryuki escrevendo o nome dele, pois ele menciona isso lá no início, que ele vai fazer isso quando chegar a hora, praticamente, e acaba acontecendo. Mas ainda assim deixa bastante a desejar toda a segunda metade do anime após a morte do L. O próprio desfecho, né, da Misa Amane também não curto muito, né, pois fica meio que subentendido ali, né, que ela vai tirar a sua própria vida, né, ela vai pular ali do prédio, pois com a morte do Light, que é o seu grande amor, né, grande amado dela, ela praticamente não tem mais motivos para continuar vivendo, então tem esse ponto também, que acabou deixando subentendido. Eu nem sei por que ela estava tão livre, tão solta assim, né? Pois ela também foi uma Kira em certo momento, e os detetives meio que deixaram, né? Passaram o pano. Ela matou muita gente também. Então ela deveria ser uma criminosa, está sendo caçada, assim como a armadilha foi construída para pegar o Light no fim. Acredito que tinha que ter sido feita para pegá-la também e colocá-la atrás das grades. Ou seja, ela é uma criminosa, independente dela ser bobinha, não ser muito inteligente, ainda assim matou gente usando, né, o Death Note, os seus poderes, os olhos do Shinigami. Então, essa parte dela sozinha, dela solta, livre, achei também bem errada e bem ruim. Então tem bastante do meu desagrado aqui o final de Death Note, mas ainda assim curto bastante a obra, como eu falei, está no meu top 10 animes da minha vida. Apesar de todos esses pesares, ainda assim eu coloco ele nesse meu top 10, pois é um anime que mudou muito minha percepção ali, né? Que existia também outros temas, outros animes de outras vertentes, não só anime shonen, né? Anime de luta e pancadaria, então por isso marcou muito minha trajetória de vida. Então,
aqui é o meu primeiro anime, Death Note, como um dos animes com um final mais podre que tem. Agora, outro anime que eu irei citar é Basilisk. Esse anime já foi citado aqui, né, no canal anteriormente, já falei sobre ele em um vídeo onde eu coloco animes que são aclamados ou que muita gente curte, muita gente gosta, tem notas altas naqueles sites de avaliação, mas que para mim não funcionou muito bem, né? E Basilisk estava nessa lista e vai ficar aqui também como final podre. É quase que um retrato de Romeu e Julieta, né? Pois tem um amor proibido entre o líder de um clã e a líder de outro. Eles estão no momento de paz quando inicia o anime, então eles vivem um romance ali, apesar de não ser muito bem visto, mas logo no início, né, no primeiro episódio mesmo, essa paz, essa trégua vai se cessar por conta da nova escolha, né, de um novo Shogun. Então esses clãs vão ter que batalhar até a morte para descobrir, né, qual Shogun será o vencedor e quem assumirá, né, o trono ali daquele reino. Então começa uma batalha feroz, os dois praticamente não têm muita chance de conversar depois que essa batalha se inicia, e lá no fim eles têm, né, essa chance, eles finalmente se reencontram, tem um diálogo entre eles, mas em vez deles, sei lá, né, pararem com isso, acabarem, né, com toda essa tragédia que vai acontecendo do início ao fim, as mortes que vão acontecendo de ambos os lados, eles dão continuidade a essas mortes, não matando um ao outro, e sim, né, ela acaba se matando e posteriormente, né, vendo isso, ele também tira a sua própria vida, né, ele fica bem chocado, bem triste com o acontecimento, e no fim ele também tira a própria vida, o que me desagrada bastante. Acho que esse enredo poderia ter sido trabalhado de uma outra forma, aonde eles parassem com essas mortes desnecessárias até, ainda mais que eles chegaram como os únicos sobreviventes, né? O líder de cada um, os outros guerreiros já haviam morrido nessa batalha, e eles meio que para honrar também, né, toda essa batalha, todas essas mortes, acabaram também, né, aceitando esse destino, o que não me agradou muito. Acho que poderia ter sido de uma forma diferente, e eles poderiam ter vivido, construído um romance ali no fim, e ficado juntos, meio que quebrando ali essa regra, né, de lutar até a morte. Seria legal, seria interessante. Mas também tem um desfecho para quem gosta, né, de Romeu e Julieta, aquela história mais trágica, vai curtir esse final. Por isso esse anime é bastante aclamado e muita gente gosta dele, pois tem gente que curte, né, essa vertente diferente, onde os protagonistas acabam morrendo. Então tem gente que curte, tem gente que gosta. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não gosto quando o personagem principal acaba morrendo no final, então por isso vai entrar aqui na minha lista Basilisk. Outro anime que me desagradou, né, no fim, claramente, Naruto, né, Shippuden. E é bem óbvio o porquê, né, já está na tela. Essa personagem Kaguya Otsutsuki, que surge no fim, acaba estragando boa parte ali da obra. Todo mundo esperando um grande confronto entre o Madara, né, já com os dois Rinnegan enfrentando o Sasuke e o Naruto, né, no nível de poder absoluto e muito grande ali naquele momento. Aí do nada o Zetsu Negro, né, perfura o Madara e invoca essa personagem aí que para mim não tinha muita coisa a ver, apesar dela já ter sido mencionada anteriormente, né, como a progenitora do chakra, a mãe do Sábio dos Seis Caminhos. Isso já meio que vinha sendo, né, trabalhado ali pelo autor, pois ele, claro, já tinha a intenção de colocá-la no fim. E para mim tira toda a graça do final. Ela não é uma combatente, né? Ela tem muito chakra, muito poder, mas ela não é muito boa de luta. Então a luta contra ela fica meio chata, meio monótona, com esses portais, ela meio que atravessando, né, as dimensões que ela controla. Não curto muito toda essa batalha, e isso tira bastante ali, apesar de ser uma das obras também que eu mais curto, também está no meu top 10 animes de todos os tempos. Ainda assim, não curto muito esse final, a introdução dessa personagem. Ainda bem que não termina aí, né? Posteriormente tem a batalha entre Naruto versus Sasuke, que é uma batalha belíssima, muito bem animada, muito bem trabalhada, que eu curto bastante. E depois dessa luta também o anime decai bastante, né? Pois vai trabalhando o casamento do Naruto com a Hinata, então tem vários episódios insignificantes, com pouca importância, com muita baboseira ali, e o que todo mundo queria realmente ver, que era o Naruto, né, crescendo e se tornando Hokage, acaba não acontecendo, né? A gente só vê o Kakashi se tornando Hokage, e o fato do Naruto virar Hokage, que é a base para toda a história, né? É o sonho do protagonista, acaba não se realizando em Naruto, e sim somente em Boruto, onde a gente acompanha, né, em um episódio. Eu não vejo Boruto, mas sei que aconteceu lá, esse episódio onde ele é nomeado Hokage e ele acaba nem comparecendo, né? O Konohamaru se transforma nele e assume ali o posto de Hokage, de uma maneira realmente bem tosca, bem ruim, pois é um sonho tão falado por ele, né? O Naruto sempre, desde pequeno,
sonhava em ser Hokage, então teria que ser um momento bem emblemático, bem legal, né, de a gente acompanhar, né, o pessoal aplaudindo ele, quase como o final ali da batalha dele contra o Pain, né, na aldeia, onde o pessoal recebe ele, aplaude, joga ele pra cima. É claro, como Hokage seria de uma outra maneira, com mais respeito ali, né? Pois era o Hokage, mas sim, o pessoal aplaudindo, feliz. Seria bem legal, um final muito melhor do que o anime nos apresentou, né? Que foi somente o final ali com o casamento entre os dois, que poderia ter acontecido até antes e depois, né? Logo em seguida, mostrando ele se transformando no Hokage e tirando aqueles episódios bobos que tem, né? De presente pro Naruto e qualquer coisa parecida ali. Tem muito episódio filler e também tem muito episódio bobo ali que é difícil tragar, né? Para o final de anime, o final de obra e uma obra tão importante para a história dos animes, né? Então, entra aqui também Naruto nos finais mais podres dos animes. Desculpe estar interrompendo o vídeo, mas gostaria de pedir que deixasse seu like, se inscrevesse no canal, isso me ajuda bastante, e hype o vídeo caso curta o conteúdo. E se você quiser ajudar ainda mais, torne-se membro por apenas R$ 1,99 e receba 2 meses praticamente de vídeos antecipados. Isso mesmo que você ouviu, quase que 2 meses de vídeo antes de todo mundo. Além de você ter o direito de pedir um react de uma música geek à sua escolha. Dentre outros benefícios, como prioridade de resposta, dentre outros que você pode conferir clicando aqui embaixo no link Seja Membro. E se você quiser ajudar ainda mais, temos também os pedidos de react via Pix. A partir de R$ 1,50 você consegue pedir uma música geek. A partir de R$ 5,00 você pode pedir um vídeo de até 20 minutos. E por R$ 15,00 você consegue pedir um vídeo acima de 20 minutos, mas terá que ser vídeos sem legendas. Tudo o que você precisa fazer é deixar nos comentários o seu pedido, esperando sempre o meu ok. Depois que eu digitar ok, aí sim você pode depositar a quantia correspondente pelo QR Code na tela. E eu trago o mais breve possível, assim que eu gravar, editar e postar. Deixado isso bem claro, bora voltar ao vídeo. Agora, outro anime que eu considero um final bem ruim é Jojo Bizarre Adventure Parte 6. Essa parte é onde a Jolyne Kujo, né, que é a filha do Jotaro, né, ela é a protagonista. E é uma parte que começa de uma maneira interessante, onde se passa numa prisão, né, ela acaba sendo presa injustamente. E a trama meio que circula ali, né, em volta dela na prisão, onde o padre, né, que é o grande vilão, chamado Pucci, ele acaba querendo ter as memórias do Jotaro e meio que articulou tudo isso, né, para consegui-la. E depois ele vai se tornando cada vez mais poderoso, né, através de alguns métodos ali, e no fim ele se torna bem overpower, bem poderoso, e é muito difícil de ser batido, de ser derrotado, né? Então ele inicia um reset do mundo, né? Fazendo o tempo passar muito rápido e o mundo todo acaba sendo resetado. E tudo dava a entender que ele venceu a batalha final, né? Pois ele matou todo mundo ali, praticamente, até a própria Jolyne, né? Matou o Jotaro, matou todos os personagens que apareceram para confrontá-lo. E somente sobrou, né, o Empório, esse menino aqui, que também fazia parte do grupo. A Jolyne acaba salvando a vida dele, né? E permitindo que ele sobrevivesse, e ele acaba, né, indo para esse novo mundo, né, esse mundo resetado, e lá ele confronta, né, o Padre Pucci, e com a habilidade do stand do The Weather, ele acaba vencendo, né, esse poderoso oponente que ninguém conseguiu derrotar, né, nem o Jotaro com seu stand capaz de parar o tempo, nem a Jolyne, nenhum outro personagem ali também muito poderoso conseguiu confrontá-lo, e o Empório, com essa habilidade que ele nunca tinha usado na vida, conseguiu derrotar o padre, mesmo não impedindo, né, o reset do mundo. Isso ele não conseguiu impedir, o mundo sim segue resetado, o padre conseguiu seu objetivo, mas o desfecho me desagrada muito por conta disso, pois o Empório, usando pela primeira vez um poder que ele nunca havia usado, consegue derrotar um padre super overpower com um poder muito roubado, muito apelão. Não me caiu bem, não me desceu bem e me desagradou bastante o final dessa temporada. O próprio desfecho, né, de tudo ter sido resetado, também não curti muito essa premissa. Eu sei que isso abre mais espaço para criar outras histórias, né, paralelas e tudo mais, mas ainda assim não é muito do meu agrado, né? Pois o Empório acaba encontrando a Jolyne, os outros personagens também, só que eles não se lembram um do outro, né? Pois é quase que personagens que têm a mesma aparência, mas não são a mesma pessoa, né? Então isso se torna muito confuso, muito difícil de entender, e eu não curto muito esse desfecho, esse final. Se fosse para fazer assim, fizesse o Pucci vencendo realmente, saindo soberano e concretizando, né, seu plano finalmente, né? E não fazendo ele ser derrotado depois por um garoto meio que nada a ver, né? Ou, para mim, né, deveria ter sido de uma outra maneira, que seria envolvendo todos os Jojo, né? Pois realmente o Pucci era muito poderoso, muito forte naquele momento, né? A Jolyne estava indo atrás dele, numa área espacial,
E o Jotaro depois ele consegue, né, recuperar suas memórias, seu stand também, e volta à vida. Então, nesse momento, o Jotaro poderia ter entrado em contato, né, com os outros Jojo, né, o Josuke, o Giovanna, para que eles aparecessem, né, aí junto com o Jotaro, um pouquinho depois, por que não, para confrontar esse grande vilão que necessitaria tanto poder para derrotá-lo. E seria um final épico, né? Onde encontraríamos praticamente todos os Jojo reunidos lutando contra um poderoso inimigo, né? Mas isso não acabou acontecendo, então tirou bastante do meu agrado ali. Apesar de gostar do início da história, da obra ali, da parte 6, o final me decepciona bastante e por isso está aqui como um dos finais mais podres dos animes. E para fechar, eu trago Attack on Titan. Também é um final muito divisivo, né? Tem gente que até curte, mas a grande maioria acredito que não. De todo o desfecho, do Eren ter se tornado um grande vilão na história. Eu gosto até mais da vertente dele vilanesca do que da outra vertente. Eu já falei também em outro vídeo que eu não curto muito Attack on Titan por conta dos personagens principais, né? Eu não gosto muito do Eren criança, do Armin, da Mikasa. Os três ali principais não me agradam, não me ganham, não são carismáticos para mim. O personagem que eu mais gosto é o Levi, e acho que de muita gente também acaba sendo ele, né? Não só por ele ser overpower, mas pelo jeito, pelo estilo de ser também. Eu gosto bastante da sua história também, inicial. Gosto da forma que ele luta. E no final ele acaba sendo nerfado, né? Ele acaba levando um dano muito significativo para que ele não lute na sua força máxima ali, pois ele poderia talvez resolver a situação, né? Apesar de ser um humano, entre aspas, pois ele tem um nível de poder um pouco acima, né? Devido à sua família ali. Ainda assim, ele foi nerfado, foi tirado ali de cena e ficou ali só acompanhando realmente o grupo, mas não pôde ajudar fisicamente por estar debilitado, né? Então, não curti muito toda essa trajetória. O Eren também tentando exterminar toda a raça humana e só salvar o pessoal ali da ilha. Eu sei que ele queria a proteção do pessoal da ilha, esse era o seu maior sonho desde criança, né? Ele queria eliminar os titãs para proteger todos os seres humanos que viviam dentro daquela ilha. Esse objetivo não mudou, então faz sentido o que ele quis fazer, né? Matando todo mundo, só sobrando o pessoal da ilha, eles estariam a salvo, né? Pois se ele não fizesse isso, talvez tivesse uma volta, né? Uma vingança, uma tentativa de vingança contra a ilha, caso ele invadisse, né, as outras cidades. E mesmo que não, né, não invadisse, não fosse além das fronteiras da ilha, ainda assim continuaria sendo atacada pelos titãs, pois Marley, né, seguiria enviando, né, os titãs ali para tentar eliminar as pessoas da ilha, né? Mas não curto muito, acho que ele poderia ter pensado em uma outra forma, de um outro jeito para conseguir essa vitória e não um massacre mundial, né? Onde ele matou muita gente ali, até inocente, eu diria, né? Pessoa que não tinha nada a ver, talvez não tivesse nenhum conhecimento da situação, ou que foi realmente enganada pelo próprio governo, pelos superiores, né? Que botava uma lavagem cerebral nas pessoas, dizendo que o pessoal da ilha era do mal, era demoníaco, né? Então, acho que tem pessoas ali que não tinham nada a ver com a história, com a situação, e acabaram indo de ralo simplesmente pela decisão do Eren, né? De fazer isso, de proteger a ilha em si. Então, não curti muito, né? O final, a Mikasa tendo que decapitá-lo para impedi-lo, né? Onde um acaba se voltando contra o outro, né? Um grupo que parecia ser bem unido no início, acaba não seguindo o mesmo caminho, o mesmo ideal, o mesmo objetivo. Esse amor também que a Mikasa tem pelo Eren não me ganha, não me desce de jeito nenhum. É quase um amor doentio, né? Eu sei que ele salvou a vida dela quando eles eram pequenos. Ela tem uma gratidão ali, mas ela vai pagando toda essa gratidão, pois ela vai ajudando ele bastante. Quando ele é pequeno, ele é muito fraco ainda. A Mikasa sempre foi mais forte que ele, sempre protegeu ele, né? Então, acho que esse débito já deveria ter sido pago, mas ela não. Ela mantém, né, esse sentimento e, independente do que ele faz, do que ele se transforma, ela continua amando ele, né, incondicionalmente. Então, não curto muito esse tipo de romance, onde tem esse amor meio que cego, né? Onde, independente do que o outro fizer, você vai continuar amando. Não gosto muito disso. E isso só serviu para trazer, né, um peso maior para a trama, né, dela, ainda assim amando ele, foi lá e conseguiu matá-lo, impedindo que ele concretizasse seu plano total, né, de aniquilação da raça humana como um todo, né? Então não curti muito o final de Attack on Titan, como o anime inteiro também não é um anime que me agradou muito acompanhar, e o final não ficou muito longe disso. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Deixa aí nos comentários, né, quais são os seus finais podres, né, que vocês assistiram e que vocês consideram, claro, ruins, né, na sua vida, na sua história, que vocês assistiram. Deixa aí, vou ler cada um deles. Espero que tenham curtido, tenham gostado e até a próxima.